Jeremias, capítulo 33, verso 6. A promessa de Deus para nós nesse final de semana. Vou pensar-lhes as feridas e curá-las, e proporcionar-lhes abundância de felicidade e segurança. Vou pensar-lhes as feridas e curá-las, e proporcionar-lhes abundância de felicidade e segurança. Palavra do Senhor. Pode aplaudir a palavra. Que bom que tanta gente acreditou nessa promessa já antecipadamente. E o sinal está aqui, nessa imensa multidão que superlota o rincão. Esse foi o primeiro passo. Agora precisa de um segundo passo fundamental, para que aquilo que Deus projetou para nós aconteça e o número de gente não se torne um obstáculo, que é um grande perigo também. Muitas vezes o encardido que não quer a sua cura e nem a minha, ele aproveita a fé, o entusiasmo do povo para atrapalhar. Então, no meio de uma multidão como essa, ele espalha algumas pessoas que vão ficar conversando, andando de um lado para o outro, atrapalhando a pessoa que está do lado querendo entrar em comunhão com Deus. Então, isso precisa estar muito claro logo do início, para que não se torne um obstáculo aquilo que Deus quer transformar em graça. Então vai precisar de cada um de nós um esforço muito maior, óbvio. Mas eu tenho absoluta certeza, se cada um de nós nos colocarmos inteiros aqui, a obra de Deus vai acontecer. Coloque-se agora aqui nesse rincão. Você já veio, agora esteja aqui. Há uma diferença grande entre vir e estar aqui. Tem gente que pode vir desacordado, por exemplo, doente, ou porque está sob o efeito de um remédio, mas veio. Obrigado. Eu não quero atrapalhar a conversa de ninguém, então quando tiver gente conversando, eu farei silêncio. Então você veio, mas precisa agora estar conscientemente aqui, se colocar inteiro aqui, e principalmente saber o que eu vim fazer nesse acampamento, nesse final de semana. Mas não parece óbvio? Já que eu vim, Deus sabe que eu vim porque eu quero a cura. Não. Jesus nunca curou a pessoa simplesmente, pura e simplesmente porque a pessoa estava ali. Esse é um dado interessante. Chega a ser engraçado. Por que será que Jesus, quando via uma pessoa enferma berrando desesperada, já não curava essa pessoa? Essa promessa de Deus para nós, vou pensar-lhes as feridas e curá-las, que Jesus realizou durante o seu ministério inteirinho, realizava sempre em consequência de um ato deliberado da vontade, mesmo que o óbvio parecesse
que a pessoa já estava pedindo a cura. Por exemplo, os 2 cegos de Jericó, ou Bartimeu. Ele estava berrando o tempo inteiro. O povo mandava que ele calasse a boca, e ele continuou berrando. Jesus presta atenção nos gritos dele e manda que tragam o cego. Trazem o cego até Jesus. E quando o cego chega até Jesus, Jesus pergunta: o que você deseja? Parece cômico, mas não é óbvio que se esse cego está berrando o tempo inteiro, tanto que as pessoas mandaram que ele calasse a boca, não é lógica que ele está pedindo a cura, e a cura da sua cegueira, porque ele não tinha nenhuma outra enfermidade, não era um cego paralítico, não era um cego com câncer, não era um cego leproso, o único problema dele era cegueira. O que a lógica diz que ele deveria estar pedindo para Jesus? Que o curasse da sua... Mas, no entanto, Jesus precisou ouvir isso da boca dele. O paralítico, 38 anos deitado na beira da piscina, que vivia ali lamuriando, que se fez de vítima, porque ninguém jogava ele na água quando o anjo agitava a água, e ele tinha se acostumado, estava naquela lamúria. Na lógica, o que ele queria de Jesus? A cura. Mas Jesus fez ele falar que queria a cura. Perceba, por que será que Jesus exigia isso? Porque Jesus era muito orgulhoso e queria ser exaltado pelas pessoas? Por que Jesus jamais fez qualquer cura sem que a pessoa demonstrasse claramente qual era o seu problema? Mesmo quando demonstrou, e nós vamos meditar sobre isso durante esse acampamento, de forma indireta, inconsciente quase, consciente, mas não explícita, feita a hemorroíça que o tocou. É preciso manifestar. Esse é o primeiro passo da cura. Deus não supõe o que você precisa. O relacionamento da cura em Deus é dialógico, é um diálogo. A cura, ela faz parte é uma parte do diálogo. E começa dizendo isso na primeira parte do versículo. Vou pensar-lhes as feridas. Veja, não está escrito vou pensar nas feridas. Pensar nas feridas seria ficar recordando, remoendo a doença. Vou pensar-lhes as feridas. O que significa esse pensar a ferida? Será que Deus está dizendo que vai ficar olhando para a ferida e dizer, nossa, o que será que aconteceu? Olha que feridona mesmo. Bacana, isso é um feridão de primeira mesmo. Ou será que vai ficar perguntando, o que aconteceu com essa ferida? Foi topada? Foi pedrada? Foi cobra que mordeu? O que é pensar-lhes as feridas? Hein? Curar? Então para que falou depois que vai curar? Primeiro diz que ia pensar. Vou pensar-lhes as feridas e depois do pensar, curá-las. Quando eu escolhi esse versículo para esse acampamento, eu pensei exatamente nisso. Nós não recebemos a cura de Deus, muitas e muitas vezes, porque nós vamos diretamente na cura. E não deixamos Deus pensar as nossas feridas. O que é pensar a ferida? É cuidar, é botar a mão, é olhar e descobrir a causa profunda, é estabelecer uma relação de diálogo. Jesus sempre estabeleceu uma relação de diálogo com as pessoas.
por pior que fosse a situação dessas pessoas. Quando o Senhor cura, por exemplo, aquele endemoninhado gadareno, está no Evangelho de São Marcos, capítulo 5. Ninguém chegava perto dele, ele vivia no cemitério, ele vivia se batendo, se cortando, nem no túmulo conseguiam prendê-lo. Ele não conseguia viver de roupa, ele vivia pelado, babando, berrando às noites nos cemitérios. Ninguém chegava perto dele. Quando Jesus o cura, o que as pessoas ficam impressionadas é que quando chegam até ele, ele está sentado, vestido, decente, e dialogando com Jesus. Tanto que Jesus dá-lhe a missão de ir para a casa dele, anunciar o evangelho para a família dele. Aquele homem que ninguém podia chegar perto, aquele homem desequilibrado, agora é um discípulo que senta-se aos pés do mestre, que ouve Jesus e que pode falar agora em nome de Jesus. Esse diálogo precisa estabelecer-se. Nós não podemos jamais confundir a cura com o curandeirismo. Muitas vezes o que se promete nas falsas doutrinas é o curandeirismo, e como nós estamos mergulhados no mundo, aonde acabamos acreditando nas coisas fáceis, também acreditamos que a cura é um ministério fácil, que não vai exigir mais de nós o esforço. Aliás, muitas vezes a gente quer ser curado para continuar pecando, para continuar no erro. Pensar-lhe as feridas significa que Deus quer estabelecer um diálogo conosco. E nesse diálogo é preciso que se pergunte qual é a causa dessa enfermidade. Imagine se a pessoa põe o pé numa bacia cheia de gelo e isso a resfria. Então ela fica resfriada porque está com o pé no gelo. Aí ela continua com o pé no gelo, renovando o gelo e tomando remédio para não ficar resfriado. Nós fazemos isso. Nós rezamos, mas ficamos com o pé no pecado. Nós rezamos, mas deixamos um rastro de pecado dentro de nós, através da mágoa, através da ira, que se transforma em ressentimento. Nós vamos falar sobre isso nesse acampamento. O perigo de deixar a ira se transformar em ressentimento, e que quando isso acontece, essa é a grande brecha, a grande porta de entrada encardida dentro do nosso coração. Pensares as feridas precisa ser um ponto de partida, com absoluta certeza. Doença não vem de Deus. Isso tem que estar claro na sua cabeça. Por quê? Se você acreditar que a doença veio de Deus, como é que você vai pedir para Deus tirar a doença? Se foi Ele que deu? Não é lógica? Ah, mas às vezes Deus manda a doença que é para a pessoa mudar de vida. Gente, será possível que Deus precisa dessa pedagogia? Então não é amor. Acreditar que a doença veio de Deus é negar toda a ideia que tem a Bíblia e a doutrina da Igreja Católica. Então, a primeira certeza é: doença não vem de Deus. A doença nunca é vontade de Deus. Você pode fazer da doença, ensinava João Paulo II, pode fazer da doença um caminho para a vontade de Deus. Isso é outra história. Que teve muitos santos que transformou a sua doença num caminho para Deus, isso não há dúvida. E aliás, aqui está o processo de santidade desses homens e dessas mulheres, que também nós podemos realizar. Eu posso transformar a minha doença, eu posso transformar a minha enfermidade num caminho para Deus, inclusive para mim e para outras pessoas. Isso é outra história.
Mas, como ponto de partida, como origem, a doença jamais é vontade de Deus. Segunda coisa, se Deus não manda a doença, Deus também não permite a doença. Doença não tem a permissão de Deus. A doença é uma afronta a Deus. A doença machuca mais Deus do que a gente. A doença é consequência do pecado pessoal, mas, como diz uma filha minha, mais pior, do pecado comunitário, do pecado social. Aliás, a doença é muito mais consequência da somatória de pecados do que do pecado pessoal. É uma mentalidade de pecado que vai criando um ambiente propício para a doença. A doença ofende a Deus, porque a doença, ela deforma o plano de Deus a respeito da pessoa. A doença cria um obstáculo para a ação de Deus na vida da pessoa. A doença fecha-nos, ela empobrece-nos. Repito, tem pessoas agraciadas de Deus que pode até transformar essa doença, uma doença, em caminho para Deus. Pegue o exemplo, porque Jesus nunca ficou doente. Nunca ficou doente. Há alguma vez alguma passagem que diz que Jesus ficou doente? Mas não era humano. Ele cansou. A Bíblia diz que ele cansou. Tanto que lá, quando estava atravessando a barca, ele estava tão cansado que arrumou um travesseirinho, pôs lá na proa e dormiu. Dormiu tão profundamente que a barca se jogava de um lado para o outro. Os apóstolos, que eram pescadores, Jesus não era pescador, os apóstolos eram pescadores profissionais, ficaram apavorados. Eles que já tinham enfrentado o alto mar tantas vezes, e Jesus não acordou. Então Jesus cansou. Jesus teve fome. Algumas vezes o Evangelho mostra Jesus comendo. Há umas 50 passagens nos evangelhos que Jesus está comendo, dormindo, comendo. No entanto, não mostra Jesus doente. Jesus nunca teve resfriado. Jesus nunca teve dor de dente. Nenhuma doença, nem as doenças normais. Essas doenças normais de sarampo, essas coisas que dá em criança. Jesus nunca. E por que nunca teve? Porque há uma íntima relação entre doença e pecado. Aonde na Bíblia a história conta que Nossa Senhora teria ficado doente? Por que Nossa Senhora nunca ficou doente? Porque não pecou. A doença tem uma relação íntima com o pecado. O pecado pessoal e comunitário. Agora, quanto menos pecado pessoal eu cometer, eu vou levantando a minha imunidade. Hoje o mundo está muito preocupado com a perda da capacidade imunológica do ponto de vista físico. Mas estão perdendo a dimensão psíquica e espiritual. Alguns países do mundo já descobriram a força da necessidade de uma espiritualidade na cura das doenças. Por exemplo, os Estados Unidos da América, país número 1 do mundo, os Estados Unidos têm 117 universidades que ensinam medicina. É muito. Isso dá 2 por estado e ainda sobra aí 10, 12 para os estados maiores e mais ricos. Estados Unidos tem 117
universidades de medicina. Forma muito médico e bons médicos. Das 117 universidades dos Estados Unidos, universidades de medicina, 80 tem uma matéria chamada espiritualidade e cura. 80. E eles estão caminhando para que as 117 tenha. O que trata nessa matéria? O aspecto espiritual da doença. Pelo amor de Deus, não pense vocês que é um catequista carismático que dá aula. É um cientista, é um doutor. Ele não vai falar do catolicismo, do budismo, do islamismo. Ele não está ensinando religião. Ele está falando da dimensão espiritual da doença e da dimensão espiritual da cura. Ele está ajudando as pessoas a canalizarem as suas potencialidades espirituais, as suas forças espirituais, canalizá-las para uma meta. Porque entendem os cientistas norte-americanos isso que a Bíblia entende há muito tempo. A doença é consequência de uma desintegração. O organismo da pessoa não trabalha em sintonia com a sua alma e hoje nós sabemos com o seu espírito. Há uma divisória na pessoa. Infelizmente, essa compreensão de que o ser humano é físico, psíquico, afetivo e espiritual também acabou gerando uma divisória, onde a pessoa separa o corpo da sua afetividade e da sua espiritualidade. Observe uma coisa, nos interiores, nas roças, ou mesmo no tempo, há 20 anos atrás, não precisa ir muito tempo atrás, a gente morava na roça. Quando eu falo a gente, eu estou falando em 80% da população brasileira há 40 anos atrás. Nos anos 60, 82% da população brasileira vivia nas comunidades rurais. Na roça você não tem recurso. Quem morou na roça sabe disso. Na roça a gente não tem dinheiro. Tanto que quando chega na época da festa da comunidade, você vai lá na casa do fazendeiro mais rico para pedir uma ajuda, ele é capaz de dar um boi, ou 2 bois. Eu dou um boi, dou uma leitoa, a mulher ainda reserva lá, eu estou criando 10 franguinhos aqui que é para a festa, mas não dão 1 centavo, porque não tem dinheiro, não tinha dinheiro. Então era uma vida muito difícil. Quando a pessoa ficava doente, para achar médico, era uma viagem muito longa. Eu, por exemplo, perdi 4 irmãos por falta de recurso. E eu não morri de milagre, porque tinha crise de bronquite. E imagine fazer 32 quilômetros numa charrete, embaixo de chuva, e às vezes parando ainda para emprestar dinheiro do avô, de um tio, para levar na cidade. Então, você não tinha recursos econômicos. Você não tinha cuidado de roupa. Roupa você tinha. Lá em casa, por exemplo, tinha um guarda-roupa com 2 portas. Cabia a roupa de todo mundo. Travesseiro, cobertor, ainda sobrava espaço para a gente brincar lá dentro, esconde-esconde. Era pobre. Não é? Nossa família era tudo pobre. A cozinha da nossa casa tinha lá 4 panelas, uma caçarola, tinha um bule velho, né? Umas canecas feitas com latinha de massa de tomate, mandava pôr alcinha nela, era bonita, filho. Ou era essa caneca, ou a da Aparecida do Norte, né? Quando ia na Aparecida, levava aquela caneca, com o retrato de Nossa Senhora, estive em Aparecida, lembrei-me de... A minha era de 1 litro, que era para tomar um leitinho de manhã, né? Ia lá, punha café, ia lá na vaca, tirava direto da vaca, aquela vinha espumando assim, nossa Senhora, é coisa boa, né?
comia aquelas coiseiras. Criança na roça come bosta, come grama, come... morde o que... Sapo. Criança de roça gosta de comer sapo pequeno. Pega o sapinho, acha bonitinho, né? Então não tinha roupa direito, não tinha essas vacinas direito, não tinha comida comia o que tivesse lá. Tem gente, coitado, não tinha nem comida direito. E por que não tinha tanta gente doente? Ah, Deus ajuda. Ou será que é aquela íntima comunhão que as pessoas tinham, que integrava a pessoa? Não tinha essas coisas, mas tinha os valores que juntavam. Por exemplo, o valor família. Qual é a família que ia deitar sem pedir a bênção? Quando o jipe do padre passava, o que você via na roça era os homens parando o serviço. Todos eles paravam. Vinha tomar banho, a mulher já estava arrumando, as crianças, e a filhinha ia para a igreja. Os adultos já iam para a fila da confissão. Isso era a coisa mais normal do mundo. O padre Arlindo ia lá a cada 2 meses. Meu pai confessava a cada 2 meses, minha mãe confessava a cada 2 meses. Isso não se discute. Meus irmãos mais velhos que se confessavam, e depois eu também, a cada 2 meses, não se discute. Entrava na filinha, os homens entravam na fila, as mulheres na fila. Havia uma integração. Domingo não tinha missa, tinha a reza do terço. Aliás, não falava nem do terço, falava na reza. Vamos para a reza, vamos para a reza. E já ia antes, as crianças ficavam brincando lá dentro da igreja, lá na porta da igreja. As senhoras ficavam sentadas nos bancos, os homens ficavam lá numa barraca ou agachados lá, proseando. Tinha assunto. Eu tinha um tio, sempre passou na minha cabeça, o tio Nofre. Todos os dias, desde que eu me conheci por gente, todos os dias, o tio Nofre saía do serviço dele, tirava o leite, ele para as 9 horas terminava, todos os dias. Entrava na porteira, subia lá em casa, mamãe estava esperando ele, é irmão dela. Os dois sentavam, lá perto do fogão, e ficava lá todos os dias, meia hora, 40 minutos, 1 hora conversando. O que eles conversavam, eu não sei. Eles, vejam, não tinha assunto de novela, de CPI, não tinha essas coisas. Eles não tinham acesso a essas conversas. Sobre o que eles falavam. Percebe o que eu estou falando dessa integração? É família, é com a igreja, é com a natureza. Esses dias eu estava recordando que eu estava preocupado com o meu cachorrinho, que nesse frio lá no sul, fez muito frio. Falei, meu Deus do céu, eu tenho que deixar ele lá dentro com uma cobertinha. Aí me lembrei, olha como é que o Espírito Santo é fabuloso, me lembrei da casa de meu avô. Na casa do meu avô, a porta da cozinha tem uma parte embaixo cerrada, uma portinha presa em cima assim com um pedaço de correia, que abre por dentro e por fora, que é para os cachorros e para os gatinhos ir lá fora fazer o serviço deles, tomar água, fazer cocô e voltar para dormir dentro de casa. Olha essa integração. Ninguém falava de ecologia para o meu avô, não. Mas pensar era integração. Imagine se a gente batesse num animal. Porque tinha uma integração com os animais. Os animais faziam parte da história da família. Porque eu preciso dessa integração. Hoje a medicina está descobrindo a importância. Por exemplo, pessoas que tenham sofrido algum acidente, não anda, fazer treinamento com cavalo. A medicina hoje descobriu que não existe nenhum aparelho que seja mais importante do que andar a cavalo para uma pessoa que tenha lesão na medula, porque o cavalo exige da pessoa todos os movimentos que ela precisa. Cavalo, a pessoa
tem esse movimento. Quando o cavalo anda, a pessoa tem esse movimento. Terceiro movimento, que força, pode ver o balançar de um cavalo, esse giratório. E quarto movimento, todos os movimentos necessários, que não tem nenhum aparelho, em nenhum lugar no mundo, não tem nenhum computador que regula um aparelho de academia que tem esses 4 movimentos. O cavalo tem. Além de ter um quinto que eles não colocam, mas que a gente sabe, que é a afetividade de encostar o rosto no rosto do cavalo. Do cavalo sentir o seu cheiro. Então essa integração com a natureza, com os animais, essa integração com a vida, essa integração com a comunidade, essa integração com Deus através da oração familiar, da oração comunitária. Tudo isso vai criando, é o pensar-lhes as feridas, vai criando um clima favorável para a cura. A doença vem, mas vai embora. E outra coisa importantíssima, porque as doenças na roça não tinham e não têm ainda a conotação negativa que tem na vida da cidade. Na cidade a pessoa ficou doente, leva para um hospital, se for caso grave, isola lá na UTI, se não tem só uma meia horinha por dia para falar com as pessoas. Coitados, quantos enfermeiros que não tem nem tempo de saber o nome do paciente, o paciente vira número. Como é que está lá o 308? 308, de amanhã não passa não. O 412 também, viu? 412, olha, sei não, a família está tão esperançosa, mas... É coisa grave. E o 19, olha, o 19 é capaz que ainda... Não tem como, é um pinguinho de enfermeiro, gente. Tem hospital aí que tem 100 doentes numa ala, um enfermeiro, 2 enfermeiras a noite inteira para cuidar deles. Que jeito que cuida? Isso é um absurdo. Não estou falando dos enfermeiros, não. Graças a Deus nós temos esses enfermeiros e enfermeiras ainda, que muitas e muitas vezes é a única presença de Deus na vida de um doente. Muitas e muitas vezes. Na roça, doente integra. Basta ficar sabendo, tem o filho da fulana está doente, o marido da fulana está doente, a fulana está doente. Mas não tenha dúvida. Todos os vizinhos programam a sua visita. Às vezes parece festa. Na roça, quando alguém fica doente, faz festa. Porque chega uma vizinha, chega a outra, aí a vizinha já, nossa, não tem um café, vamos fazer um café. Já vou lá na cozinha fazer café. Se não tiver café ali, eles já mandam buscar. Quem de vocês tem pó em casa aí? Traz lá que nós vamos fazer um café. Já traz uns biscoitinhos, já traz umas broinhas, não é? De repente está aquele tanto de gente na cozinha, no quarto, na sala. O doente esquece que está doente, já levanta e já mistura na turma. A integração. A pessoa quer sarar. Olha, gente, eu tenho encontrado muita gente doente que não quer sarar. Porque sarar compromete. Por exemplo, essas pessoas que encostam do NPS. Não quer sarar, não. Aqui que quer sarar. Ela pensa, meu irmão não é doente, coitado, está desempregado. Eu que vou continuar aqui com a minha doença. Só que não se esqueça, a doença é obra do encardido. Quantas pessoas não querem sarar? Por isso Jesus pergunta, que queres? Que desejas? A quem procuras? Quem? O que você deseja? Então é preciso recriar essa integração do ser humano com Deus, do ser humano com a natureza, do ser humano consigo mesmo, do ser humano com as pessoas. É muito mais importante, gente, um toque de mão e de carinho. E essas universidades que eu citei, 80 universidades dos Estados Unidos, aliás,
todas essas 80, mas aí tem outras que tem, eu não sei o número correto, além dessa cadeira, a espiritualidade, a fé como elemento importante da cura, eles têm uma cadeira afetiva, a importância da afetividade. Os relacionamentos da pessoa. Há muitos hospitais hoje, nos Estados Unidos, na Europa, em alguns países europeus, em que a família entra e sai a hora que bem entender, inclusive da UTI, porque as UTIs lá são separadas, a UTI é individualizada, cada pessoa, porque isso seria o certo da UTI mesmo, né? Não passa fraqueza de um para o outro, os vírus do ar, a contaminação hospitalar. A família é responsabilidade da família. Inclusive, se a mãe resolver sentar lá do lado do filho, tirar os aparelhos, isso é problema dela, é responsabilidade da família. Claro, chega aos absurdos, como aquela mulher lá que o marido não deixou mais dar remédio para ela. Aqui no Brasil, se alguém tentar fazer isso, a medicina não deixa, a saúde pública não deixa, graças a Deus. Então, chega a esse extremo, mas por quê? Porque eles dão um peso imenso a esse contato, a esse toque. Meus irmãos, primeiro compreender, portanto, que a doença faz parte de um projeto contrário a Deus. Basta lembrar, Jesus nunca foi doente. Nossa Senhora nunca teve doença, nenhuma indisposição de enfermidade. Veja, por que Nossa Senhora faz o seu parto sozinha e logo em seguida faz uma viagem, estava no resguardo ainda, uma viagem em cima do lombo de um burro que leva 4 ou 5 meses andando? Porque quando fala que Nossa Senhora foi para o Egito com São José e Jesus, certa gente pensa que assim, pegou o avião e... Ou pensa que o Egito, que é um lugar pertinho. De ônibus hoje, de ônibus, leva-se um dia. De ônibus. Pelo menos, se você sair da Galileia, onde ele nasceu na Judéia, nos caminhos de hoje, 8 horas, 9 horas de ônibus. Agora você imagina em cima de um lombo de burro, que tinha que ir dando volta e contornando, e também não é pelas estradas de hoje, porque nas estradas de hoje não tem nenhum lugar para tomar água. Agora fizeram um posto de gasolina lá que tem. Não tem lugar para tomar água. Agora, quem vai de burrinho tem que ir procurando os caminhos aonde tem água, aonde tem alguma gruta, não pode ir pelo meio do deserto como a gente vai em linha reta. Essa viagem de Nossa Senhora até o Egito demorou 4 a 5 meses, no mínimo. Como é que uma mulher que acabou de dar à luz, que teve uma gravidez igual a das senhoras que já ficaram grávidas, pode fazer uma trajetória dessa? Porque não tendo pecado, o corpo de Maria era todinho equilibrado. E aliás, quando a mulher fica grávida, quando ela tem o filho, leva-se pelo menos 40 dias, o resguardo, para reequilibrar o seu organismo, para tudo voltar no lugar. A criança vai crescendo de dentro para fora, ela vai empurrando, as coisas saem do lugar, é isso mesmo. Agora tem que voltar no lugar, tem que reintegrar o organismo da pessoa. A medicina diz que leva 40 dias, o povo antigo já sabia disso, do resguardo. Por isso as mulheres que têm filhos precisam tomar um grande cuidado com o resguardo, porque talvez imediatamente não sintam os efeitos, vão sentir depois de 20 anos. O sofrimento que é. Quantas mulheres que não faziam resguardo, como foi terrível o final de sua vida. Porque o organismo cobra, nosso corpo cobra. Então nós precisamos entender a doença. A doença faz parte de um projeto de desintegração do ser humano. Quanto mais desintegrado eu sou fisicamente, vem a questão da alimentação, por exemplo, uma alimentação desintegrada,
Por exemplo, você em viagem não deveria estar comendo determinadas coisas. Você vem para Canção Nova fazer um acampamento. Sai lá não sei da onde, lá do Ceará, ó, Juazeiro, terra que eu amo. Sai lá do Ceará, aí vai parando. Aí para num boteco, chega lá, come uma coxinha, um pão com linguiça, aquilo a gordura medonha. É uma delícia na hora. Passa um pouco, você começa a sentir um vum dentro da barriga, um suador, uma disposição. Aí começa a filinha do ratatá. 8, 10 na fila. O motorista tem que começar a parar para renovar o banheiro do ônibus. O corpo é integrado. A gente tem que tomar cuidado. Quem manda ser besta? Que não traz? Vê, nós na roça, nós levava matula. A mãe fazia aqueles frango assado, recheado, com as paqueras dentro. Nossa Senhora. Que as garrafas de tubaína, com café com leite dentro. Fazia a tampa com a paia do milho. E na hora que parava para comer, beleza, inchava a mão. Limpa o cabelo, limpa. Comida de casa, né, besta? Mãe fazia bolão, aqueles bolão de fubá, minha Nossa Senhora. Eu comi um daqueles sozinho, com a forminha. Quer dizer, olha aqui, a comida era um processo de integração. Hoje a comida é desintegradora. Você come qualquer porcaria, o efeito vem. Então a doença é um processo de desintegração, com alimentação, com sono. Muita gente, se pegar uma doença, dificilmente vai se recuperar, porque tem um sono completamente desintegrado da sua vida. Deita meia-noite, 1 hora, 2 horas, fica vendo televisão até não sei que hora, levanta 8, 9, 10, 11. Hoje eu não tenho dúvida. E tanto que em Betânia, na minha casa, é uma norma e eu não aceito exceção. O horário de levantar é fixo. Tanto faz se é segunda, terça, quarta, quinta, domingo, férias, feriado. Esse negócio de deixar o fulano dormir até meio-dia, 1 hora da tarde, isso faz um mal para a moral da pessoa, para a disciplina da pessoa, para a saúde, porque fica desintegrada, o organismo perde. Quando a gente faz essas viagens, gente, que a gente vai pregar em outros países, meu Deus do céu, como a gente fica arrebentado. Eu quando fui pregar no Japão, eu fui no Japão, voltei no Japão, e o meu mecanismo de hora mas não chegou nem próximo do horário do japonês. Pois aqui, hoje aqui já é manhã lá, isso é um absurdo. Amanhã lá é ontem aqui, isso não está certo. Você vai para Israel, são 6 horas de diferença, como é que você chega lá e começa a pregar? E quantas vezes eu já saí do avião, no aeroporto, a equipe me esperando, entro no carro e vou direto, começo a pregar. Algumas vezes. 3, 4 horas, faz uma diferença imensa. Aí a gente volta no domingo, chega aqui segunda-feira, dia de trabalho, você está arrebentado. Então como é que você faz isso em casa? E faz, desintegra. Então você desintegra na comida, desintegra na bebida, come fora de... não consegue dormir, que jeito você dorme também? Come feito um porco. 8, 9 horas da noite, senta e come, fica lá na frente da televisão e comendo. Eu não consigo dormir de barriga vazia. E nem de barriga cheia. Come feito um condenado, aí deita na cama. Mas, meu Deus, o organismo não pode dormir. Se o organismo dormir, você vai ter uma congestão. Ele precisa trabalhar, porque quando a gente dorme, é como se entrasse em stand-by. Nosso organismo vai diminuindo o ritmo
para poder descansar. Agora, como é que você deita e dá uma ordem para dormir, para descansar, para diminuir o ritmo, se o seu estômago está com umas pedras de comida lá dentro, umas toxinas desse tamanho, que ele precisa eliminar? Aí, por isso que você tem pesadelo, por isso que você vira de um lado, vira do outro. Aí, e quanta gente que é terrível, não consegue dormir, levanta e come mais um pouco. Mentira minha? Então, é desintegração. Aí o organismo luta a noite inteira. É paulada. Ele precisa jogar fora, joga fora, joga fora. Aí o único jeito que ele tem para jogar fora à noite é suor. Aí você começa o dia errado, desintegrado. Mistura com a desintegração afetiva. Já começa brigando, já começa discutindo. Não canaliza o seu dia. Quantos de vocês, desculpem minha franqueza, determinam que o dia vai ser péssimo logo cedo? Não é assim? Acorda mal-humorado. Acordou mal-humorado? Dá um jeito. Vira, muda. Determine como será. Vou pensar-lhes as feridas. Como será o meu dia? O que eu quero que aconteça comigo nesse acampamento? Eu iniciava essa pregação dizendo isso, que além de você ter vindo essa multidão maravilhosa, cada um precisa determinar o que eu quero que aconteça comigo nesse acampamento. Mas se você não determinar isso com uma convicção profunda, não vai acontecer nada, nada. A não ser que você vai ter perdido um final de semana do seu dia. Não vai acontecer nada se não houver essa determinação. Segunda coisa, essa determinação precisa ser explícita. Você precisa determinar e se comprometer com ela. Você precisa falar a respeito dela. Eu vim a esse acampamento para buscar essa graça específica. Qual a graça que você veio buscar nesse acampamento? Qual é o grande motivo que trouxe você a esse acampamento? Qual é a experiência de Deus que você precisa ter, precisa fazer, deseja fazer, quer fazer nesse acampamento? Isso é determinação. Quando a gente determina, tudo em nós se integra para essa determinação. A ciência ensina isso direitinho. O nosso organismo inteiro trabalha a favor ou contra nós, conforme as ordens que nós lhe damos. E esta ordem pode ser consciente ou inconsciente, tanto faz. Por isso que é muito importante treinar o inconsciente para Deus. É importante você dar ordens inconscientes repetidamente, para que o seu inconsciente amarre todas as suas forças numa direção integrada. Por isso que é importante, eu vou retomar ainda esse tema, por isso que é importante você ter uma meta definida na sua vida. Qual é a sua meta para esse acampamento? Mas não pode ter só a meta, porque a meta é aonde eu quero chegar. Então, a minha meta do Padre Léo é chegar na imagem do Sagrado Coração de Jesus. Minha meta. Eu quero chegar lá na imagem do coração de Jesus. Tem essa meta. Agora eu vou caminhar para ir na imagem do coração de Jesus. Aqui tem um obstáculo. Então, olha que pena, hein? Tanto que eu queria chegar lá, mas tem essa caixa aqui. Aí eu vou tentar tirar a caixa. É pesada. Fazer o quê, né? Eu queria, né? Ah, como eu queria chegar lá. Mas comigo é assim mesmo, desde pequeno, me lembro quando eu tinha 5 anos, eu também queria chegar lá, não deu.
Quando eu tinha 9 anos, eu também queria ir na casa do meu tio, não pude. Ah, meu Deus. Quando eu tinha 13 anos, quando eu tinha 18, eu queria servir o exército, aí não pude. Ah, meu Deus. Ajuda eu, Senhor. Já que eu não posso ir aí, o Senhor podia vir aqui. Não é assim? É uma pena. Então, além da meta, eu preciso ter um objetivo claro e definido. Por que que eu quero chegar lá? Não é mais só aonde eu quero chegar. Agora é por quê. Então eu posso até estar sentado aqui pensando, mas por que que eu preciso chegar lá? Qual é as razões que tem dentro de mim? E aí eu estou criando dentro de mim a decisão. Na hora em que você tem o objetivo claro, ao lado dessa meta, o seu organismo começa a criar caminhos alternativos para eu chegar lá. Enquanto eu tenho a meta, eu não saio aqui, ó. Quando eu tenho objetivos claros, por que que eu quero chegar lá? Imediatamente nós caímos nos propósitos. E o propósito é o que eu vou fazer para chegar lá. Então eu começo a achar alternativas. Eu não posso passar por aqui, então eu vou contornar por aqui. Ah, mas vai que aqui tem um outro obstáculo, eu vou contornar por aqui. Aqui também não dá, eu vou lá por trás, dou a volta, viro lá e chego lá. Mas não dá, lá atrás está fechado, então eu dou uma volta, ó, eu estudo, espero o povo ir para almoçar, está assim lá, vai lá e eu chego aqui. É achar caminhos. O cachorro faz isso. O cachorro quer ir num lugar, se ele está determinado a ir, ele vai. Ele vai dando volta, ele vai cheirando, ele tem um bom senso de direção, ele vai correndo, de vez em quando ele levanta a cabeça, olha para saber se precisa mudar o rumo, mas chega. Então eu preciso de meta, eu preciso de objetivo, eu preciso de propósito. Você precisa de meta, de objetivo e de propósito para aquilo que você deseja que Deus realize na sua vida nesse final de semana aqui na Canção Nova. Além do que você quer a cura, você quer a libertação, ótimo, mas é preciso agora os objetivos claros. Por que que eu quero? Eu preciso me convencer para canalizar todo o meu ser psíquico, afetivo, espiritual, porque tem uma coisa importantíssima que precisa ficar claríssimo: enquanto todo o meu ser não estiver convergindo para essa meta, a cura de Deus não se realiza. Por isso as perguntas de Jesus. Enquanto todo o meu ser não estiver canalizado, convergente, voltado para essa meta, enquanto eu não jogar todo o meu ser, direcioná-lo para esse propósito, para esses objetivos, qualquer obstáculo me afasta da graça, qualquer obstáculo me afasta da cura. Eu preciso ter definido o que eu quero nesse acampamento. Eu preciso ter definido por que eu quero, não só no acampamento, na vida. E aí o terceiro passo importante: o que fazer para realizar esse meu propósito, esse meu objetivo, essa minha meta? Que caminho eu vou percorrer? E vou criando. E aqui tem um elemento importantíssimo, gente. Tudo favorece nesse acampamento exatamente por isso. O número de pessoas, quanto maior o número de pessoas pensando e rezando numa mesma direção, cria-se um elemento importantíssimo, uma força comunitária de oração, que acaba contagiando os outros. Talvez vai ter gente, claro que tem, gente que está aí, mas não está muito inteiro aqui, gente que está aí, mas não sabe nem bem por que veio.
Talvez gente que veio por vir só, ou veio só para ver o que é, porque já que fala tanto, todo mundo comenta. Talvez tenha pessoas espalhadas aí no meio. Não tem problema. Se nós conseguirmos criar um clima de oração, um clima de cura favorável, essa pessoa acabará sendo influenciada positivamente. Por que só o mal influencia negativamente a comunidade? Por que uma pessoa que acendesse um cigarro aqui no meio, todo mundo que estivesse a seu lado estaria respirando essas porcarias? Por que se alguém abrisse um vidrinho de veneno espalhado no ar aqui, quantas pessoas podiam ser contaminadas e feridas? Oh, Deus o livre e guarde, isso que aconteceu lá em Londres essa semana passada, que alguém vai lá, explode uma bomba, morre 53 pessoas, a maior parte, não todos, a não ser os terroristas, todos eles que estavam lá inocentemente, sem saber o que era, estão indo para o serviço uma bomba daquela. Ora, eu queria que a gente lançasse aqui uma bomba também. Não aquela, obviamente, que mata pessoas, mas uma que pudesse matar nossas enfermidades, matar os nossos pecados, matar o nosso egoísmo e contagiar o maior número possível de pessoas. Por isso é importante que cada um se coloque inteiro e inteira no projeto de Deus. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, nós te louvamos, bendizemos e glorificamos, porque o Senhor nos trouxe aqui nesse final de semana. Louvado seja, Pai amado, por cada um desses irmãos, por cada uma dessas irmãs. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai, por aqueles e aquelas que vieram de longe. Obrigado, Pai, por aqueles e aquelas que estão com a disposição interior de enfrentar todas as dificuldades de um encontro grande como esse. Ao louvá-lo, bendizê-lo e glorificá-lo, Pai, eu suplico que o Senhor derrame agora uma porção dobrada do seu Espírito Santo no coração, na alma e na vida de cada um desses meus irmãos e dessas minhas irmãs. Oh meu Deus, o Senhor não se deixa vencer em generosidade. Então derrame o seu amor, Pai, o seu amor curador. Realiza hoje, Pai, essa profecia que o Senhor nos dá nesse final de semana. Vou pensar-lhes as feridas e curá-las. Sim, Pai, nós pedimos agora, pense as nossas feridas. Olhe o coração de cada um desses meus irmãos e dessas minhas irmãs, Pai, especialmente aqueles e aquelas entre nós que estão mergulhados na doença física, psíquica, afetiva, espiritual, econômica, sexual. Pai, o quanto esse meu irmão, essa minha irmã vem sofrendo, a angústia, a dor, o sofrimento, o pecado, o desânimo, a mentira, a mágoa, o ódio. O quanto essa pessoa está sofrendo, Pai, com essa enfermidade física. E hoje, Pai Santo, nós acreditamos na Sua palavra e acreditamos que o Senhor quer realizar entre nós curas, milagres e prodígios. Eu peço agora por esse meu irmão, por essa minha irmã, venha reforçar a experiência e a graça da fé. Venha derramar sobre esse meu irmão, sobre essa minha irmã, sobre cada um de nós, um batismo novo no Espírito, infundindo em todos e em cada um de nós o dom e a graça da fé, de uma fé expectante, de uma fé firme, de uma fé decidida, de uma fé acolhedora, de uma fé provocadora. Oh Pai Santo, Pai querido, Pai amado, derrama no coração desses meus irmãos e dessas minhas irmãs, de todos e de cada um deles, o carisma de uma fé expectante,
uma fé que de fato leve essa pessoa a se apossar da graça de Deus, da sua graça. Pai amado, derrama o Espírito Santo para tirar os obstáculos interiores e exteriores, pessoais ou comunitários, que impede meu irmão, minha irmã, de um encontro com a sua graça, com a sua misericórdia. CançãoNovaPlay.com. Assine já!